Graça e paz, família Getsemane, de casa em casa, anunciando Jesus. Anunciando Jesus. Hoje nós estamos aqui numa edição especial das nossas células. Hoje nós estamos numa edição de Dia dos Pais. Por isso nós estamos eu, pastor Marcos Alexandre, e o Mateu, meu filho mais novo, mas esse carinha foi convidado para estar aqui conosco por causa de algo ainda mais especial. Essa administração de hoje do nosso manual de célula IGET foi escrita por quem? O Teteu foi quem escreveu essa ministração. Então, nesse dia, hoje nós vamos estar compartilhando com ele algo muito poderoso para a nossa vida. Fica ligado. E nessa edição do nosso manual de célula IGET, nós estamos falando sobre fé e milagres. Isso aí você já está sabendo, não é? Mas quando nós chegamos com o Mateu e pedimos para ele falar de um milagre que ele gostaria de viver, um milagre que ele gostaria de escrever a respeito, ele usou um milagre sensacional. Teteu, qual o milagre que tem na Bíblia que você gostaria de experimentar? Andar sobre as águas. Você queria andar sobre as águas junto com Jesus? Então, quando nós pedimos para ele escrever, ele falou assim, eu queria escrever sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. Então, fica ligado que hoje Deus vai te abençoar. Ouve aí esse texto maravilhoso. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Olha que texto maravilhoso, olha que história incrível de milagre que o Mateu escolheu para que nós pudéssemos ouvir e ser edificados nessa ministração. Mateu, uma coisa que você disse é que quando Jesus entra na nossa história, nós descobrimos que Jesus tem... Poder. Tem o quê? Poder. Poder? É verdade, Jesus tem poder. Mas sabe por que ele tem poder? Segundo o Teteu, nós precisamos acreditar que Jesus tem poder porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, né? E como Filho de Deus, o nosso Pai eterno, celestial, entregou todo o poder no céu e na terra nas mãos de Jesus. Então, milagres, prodígios, sinais e maravilhas podem alcançar também a tua vida. Assim como alcançaram a vida de Pedro, não é, Teteu? Por isso que a gente, tá se espelhando nele. Será que um dia Deus vai deixar a gente andar sobre as águas? Eu acho, não é? Se a gente tiver muita fé, é isso. Quando nós temos fé no Filho de Deus, nós recebemos o Filho de Deus. E quando recebemos o Filho de Deus, nós também somos empoderados, né? A palavra de Deus diz que nós seremos cheios do poder ao descer o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu e você também podemos viver milagres. Eu e você temos o direito de viver milagres. Eu e você também podemos ser objeto do milagre na vida de outras pessoas, porque nós já recebemos o Filho de Deus. Olha só que maravilha. E a gente continua essa ministração e o Teteu observou que para uma pessoa viver mais milagres, viver prodígio na sua vida, ela precisa ter duas coisas. Você disse que para a gente ter um milagre, a gente precisa ter... Fé. E em quem nós temos que ter essa fé? Em Deus. Em Deus, é? E se a gente tiver fé numa bola, vai ter milagre? Não. Se a gente tiver fé em um carro, vai ter milagre? Não. Só se a gente tiver fé em... Deus. Só em Deus. Olha, Teteu, presta atenção. Cada pessoa que está aí, que está nos vendo, as pessoas, às vezes, têm fé em homens. As pessoas, às vezes, têm fé em coisas, em estrutura, às vezes até no dinheiro. Você acredita? Pois é, mas tem. E é por isso que as pessoas acabam não vivendo seus milagres. Porque primeiro nós precisamos entender que ter fé é importante, mas em quem está a nossa fé? Se você tem a sua fé depositada no nosso Deus, com certeza você terá o direito de viver milagres. Mas tem uma outra coisa também.
Pedro estava naquele barco, Teteu, e estava todo mundo com muito medo, porque eles olharam para Jesus e ele vinha de longe e eles pensavam que ele era, sabe o quê? Um fantasma. E eles ficaram com medo. Mas para a gente alcançar os nossos milagres, nós precisamos ter outra coisa. O que Pedro também teve que ter para ele descer daquele barco? Ele teve que ter muita Fé. e também muita Coragem. coragem. Muito bem. Olha, nenhuma pessoa medrosa vai viver milagres, não é verdade? Pedro, assim como os outros discípulos, poderia não ter vivido aquele milagre. Se ele resolvesse que ele tinha medo da água, porque ele não sabia nadar, ele teria ficado no barco. Ele ia viver o milagre se ele não fosse para a água? Não tinha como viver esse milagre, né? Ele ia ficar só olhando e não ia ter vivido o milagre. Nós temos que ter muita coragem. Para que você possa viver o sobrenatural, você precisa ter fé no Deus que te criou, no Deus que te chamou, no Deus que você já aceitou, mas também você precisa ter coragem para agir em fé. Quando Pedro saiu andando sobre as águas, ficou bonitão, né? Você se imaginou andando sobre... Mostra aí como é que você andaria sobre as águas. Ele sempre mostra que ele anda assim sobre as águas. Mas quando ele estava bem aqui, coloca seu dedinho. O que aconteceu com ele? Ele teve medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu? Ele afundou. E mesmo quando nós temos medo, presta atenção, mesmo quando nós temos medo, a nossa fé é inoperada e a gente começa a afundar. Nós não conseguimos mais viver milagres, mas também nós podemos ter a certeza de uma coisa, Teteu. Quando Pedro estava lá se afogando, quem foi que salvou ele? Jesus. Jesus. Eu e você, mesmo... Ele já tinha se sufocado. Ele já teria sido afogado se Jesus não estivesse lá, não é? É. Mas ele ficou com um pouco de água, né? Eu acho que ele engoliu um pouquinho de água também, né? Ele ficou assim. É, você já tá aprendendo a nadar? Sim? Já sabe nadar um pouquinho sem boia? Já. Mas Pedro não sabia. E ele precisou de uma ajuda. E quem foi que ajudou ele? Jesus. Sabe uma coisa, Teteu? Quando nós, no meio das nossas dificuldades, nós diminuímos a nossa fé e nós começamos a afundar na nossa vida, a gente ainda pode contar com o socorro de Jesus. Todos os dias nós devemos orar e fortalecer a nossa fé, gerar coragem, e quando nós tivermos algum problema, nós podemos orar para Jesus, e Jesus vai estender a mão sobre a sua vida para que você seja salvo em nome de Jesus. Queridos, que o testemunho do entendimento de uma criança que tem quantos anos agora, Teteu? 5 anos de idade, mas quando você escreveu essa ministração você tinha 4 anos de idade. E até as nossas crianças aqui em Getsemane têm aprendido sobre a palavra de Deus e viver fé e milagres. Tem sido instruído pelos nossos pastores, Cristiane Pastor Wallace. e o pastor Wallace. Eles têm forjado essas crianças. Só para que você saiba, nós temos hoje mais de 100 células de crianças funcionando em Getsemane. Nós estamos levantando uma geração que vai viver fé e milagres. E eu quero abençoar a tua vida. Você pode estender sua mão para a vida das pessoas? Repete comigo. Papai do céu, Papai do céu, eu abençoo eu abençoo a vida dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos, para que eles possam viver para que eles possam viver fé fé e muitos e muitos milagres. milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Seja abençoado e viva uma vida plena, cheia dos milagres do Senhor. Ó, beijo no coração. Manda um beijo pra turma aí, Teteu.